pode revelar os seus desígnios, quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo, e a voz da criação se ergue para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente nós a te inspirar, a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais
mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, ele me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Falando mais sobre a liderança de Jesus e refletindo um pouco mais sobre a tentação de Jesus, quando depois dele ser tentado pelo diabo para que ele pudesse atender aos comandos, às exigências de Satanás, que ele se jogasse do pináculo do templo, o texto de Mateus capítulo 4 vai prosseguir e chama a nossa atenção o que nós vamos encontrar ali no versículo 8, quando Mateus registra o fato de que o diabo levou Jesus para um lugar que é um monte muito alto. Nós não temos como saber que monte é esse, e se pensarmos com mais atenção, deve ficar claro que as tentações que aparecem em Mateus capítulo 4 dificilmente devem ser imaginadas como uma realidade muito física e localizada, até porque seria muito estranho ver Satanás carregando Jesus no colo, levando-o para o alto da montanha e para uma montanha onde ele pudesse ver todos os reinos do mundo, e não existe uma montanha como essa em todo o planeta. Portanto, ainda que haja sugestão do qual seria o Monte da Tentação, perto de Jericó nós temos uma tradição muito forte de uma localidade que tradicionalmente é vista como o Monte da Tentação, mas o que nós precisamos observar aqui é a lição valiosa e importante que nós temos da parte de Jesus para conduzir as atividades de nossa vida, principalmente quando estamos pensando no projeto do reino. O que acontece? Nós vamos perceber que a grande tentação que Satanás estabelece, quando ele mostra todos os reinos do mundo, e você pode imaginar o que significa glória, o que significa ostentação, o que significa poder, tudo o que pode ser visto, percebido, desejado e cobiçado pelos olhos, que tem um valor social extremamente elevado, que confere a nossa referência de dignidade
perante a sociedade, é muito valioso prestar atenção ao que o texto vai nos dizer, porque Satanás, na sua tentação, o diabo vai apresentar a sua, vamos dizer, cartada final, que é de fato a última referência esperada aqui, quando ele diz que tudo isso, todos os reinos deste mundo, seriam dados a Jesus se ele adorasse a Satanás. A gente pode especular, pensar aqui de modo teológico se Satanás tem esse direito ou não, se ele é um invasor, alguém que está querendo dominar o cenário sem ter esse direito, ou se ele tem o direito porque o homem pecou. Tem várias especulações sobre isso, ele está apenas mentindo, querendo dizer qualquer coisa para Jesus, mas não só ele está sugerindo que Jesus venha trabalhar com uma autonomia afastada do Pai, mas principalmente que Jesus venha a ceder ao desejo de ostentação e poder. Nós já vimos que o reino de Deus, que os projetos de Jesus e o estilo de liderança de Jesus não estão alinhados com aquilo que a gente pode entender como poder enquanto força. Mas poder é muito mais do que mera força e um exercer de uma autoridade de cima para baixo. A ideia de poder tem a ver com uma fascinação de estar em primeiro lugar, de estar acima de todos, de estar num posicionamento que, no final das contas, tem a ver com o pecado que a Bíblia chama de idolatria. Por que alguém adora um ídolo? Um ídolo geralmente é um reflexo de si mesmo. É uma espécie de autoadoração. E nesse processo perverso, tantas vezes inconsciente, nós não sabemos o tamanho do perigo que reside dentro de nós mesmos. Por isso, pessoas de muita capacidade, de grande potencial de liderança, de alta performance, de excelente capacidade produtiva, tantas vezes acabam destruídas por causa do fascínio do poder. É impressionante como às vezes não precisa nem de meio reino desse mundo. Pouca coisa desnorteia, faz com que o indivíduo perca o caminho na sua vida. Por essa razão, tantos bons empresários, tantas pessoas que chegam no nível de estrelato, ou mesmo líderes religiosos de expressão, acabam com a sua vida fascinado por riquezas, por aquilo que podem fazer com as pessoas que estão à sua disposição, pela sua atitude equivocada no que diz respeito à sexualidade. É interessante como a promiscuidade, na verdade, está associada com uma falsa ilusão de poder. A pessoa imagina que saindo com tantos ou tantas, que isso significa que ele é grande coisa. A relação com o dinheiro, aquele desejo tremendo de ganhar mais sem qualquer direção, numa espécie de adrenalina acentuada, absolutamente descontrolada apenas para se sentir numa posição poderosa. Nós precisamos estar alinhados com o poder. O poder pertence a Deus. O poder vem de Deus. É tão importante e valioso que tenhamos pessoas que saibam lidar com o poder na política, que saibam lidar com o poder na esfera dos empreendimentos ligados ao mundo do business, que tenham condições de fazer diferença nas áreas de educação, de saúde, nos ambientes religiosos, mas se nós não recebermos esse treinamento, próprio Jesus passa pela tentação que tem um certo alinhamento com 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16, quando se fala lá sobre aquilo que é o desejo forte, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, a ostentação dos bens. Se esse elemento de poder tiver a licença de dominar a nossa vida e nós aí nos tornarmos reféns de todas as nossas fragilidades psicológicas, é interessante que, às vezes, a situação de muitas pessoas que galgam posição elevada na vida, certas pessoas têm, acompanhando a sua trajetória, momentos difíceis, frustrações, problemas pessoais, crises emocionais e outras dificuldades.
E o fato é que muitas dessas nossas dificuldades são realmente intraduzíveis, mas estão relacionadas com a nossa história aqui numa espécie de trajetória perigosa, quando o poder surge como um substituto para lidar com as frustrações que marcam a nossa história. Nessas circunstâncias, nós temos uma aliança extremamente perigosa para resolver circunstâncias internas que têm a ver com a nosso aspecto psicológico, a nossa espiritualidade. Tantas pessoas, ao desembarcarem na trajetória da construção do poder, em vez de ter o poder como uma espécie de referência que significa submissão a Deus, em vez de entender que o poder que é dado a nós enquanto criaturas mortais limitadas, temos uma função neste mundo que envolve a nossa realização, satisfação, que envolve o bem-estar daqueles que estão conosco, especialmente daqueles que usufruem dos nossos dons, que nós estamos aqui na condição basicamente de uma espécie de mordomo do grande Senhor do Universo. Interessante quando a Bíblia vai dizer para a gente que só o Senhor é Deus, quer dizer que ninguém mais pode ser divino, ninguém pode estar numa posição de senhorio. Essa domesticação desse poder perigoso é uma das considerações mais relevantes e necessárias para qualquer pessoa que venha pensar em exercer qualquer nível de liderança sem que ela tenha amadurecido psicologicamente, amadurecido espiritualmente e entenda de fato o seu papel. A crise séria do nosso mundo em nossos dias é a falta de líderes que tenham de fato condição de fazer do mundo um lugar melhor. O líder que é servo, o líder que se coloca nessa posição de submissão àquele que de fato tem o poder, certamente fará toda a diferença. O líder que se coloca nesta posição de servo, debaixo do poder de Deus, certamente fará toda a diferença. Por isso é muito interessante prestar atenção ao ensino de Jesus antes de entrar na missão, antes de estar na trajetória necessária para fazer com que a obra de Deus aconteça, para mostrar o poder, os milagres, a ação de Deus marcada por tanto poder. É necessário enfrentar a tentação do diabo e vencê-la. E essa tentação sempre será uma tentação de ostentação e de poder, que pretende fazer com que venhamos a negociar os nossos valores quando alguém oferece alguma coisa do reino deste mundo, desde que a gente se dobre, que a gente pratique essa idolatria perigosa do poder e acabe se destruindo perigosamente. Vamos desenvolver nossa capacidade. Vamos manter a nossa adrenalina acentuada, produzindo, fazendo grande diferença no mundo que está à nossa volta, tão necessitado de tanta coisa boa e importante que deve ser construída. Mas nós não podemos, de jeito nenhum, permitir que essa ostentação, que essa ação perigosa, diabólica, venha destruir aquilo que faremos em favor de todos que estão à nossa volta. Na hora da tentação, na hora do poder e da ostentação, nós devemos dizer: vá de retro, vai-te Satanás, não podemos perder o foco da nossa liderança.
Ninguém como Jesus.